E aí, Robertinho, beleza, meu irmão? Matias! E aí, brother? Tranquilo? Tiago, vamos ver agora, hein? Isso aí. Agradeço sua participação, cara. De vocês, né? Mas é um assunto bastante interessante, cara. A live sobre esse livro aqui, ó. É um assalto e se eu reagir. É um guia de sobrevivência. O Bandeira está explicando como catalogou esses fatos aqui, e a gente está narrando um pouquinho sobre a história, né, de como foi catalogado, que é um estudo que no Brasil não existe, cara. Foi o primeiro a ser feito, somente no FBI. Sim, isso mesmo, Thiago. Você lembra que eu comentei sobre esse livro? E hoje eu trouxe o cara que escreveu. Obrigado pelo sorriso. É novo. Vamos lá, Bandeira. Vamos ver agora. Cara, eu coloquei lente, cara. O, o meu chefe direto, senhor Tenente Bezaleel, está presente aí. Bandeira, eu tô tentando te aceitar aqui, cara. Mas tá. Te fiz um convite agora. Agora sim, voltou. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, Agora tá ainda tá aceito. dando eco aqui, Agora não tem o que não. vai com o eco. Vai com eco mesmo. Então, Bandeira, vamos lá, continuando. Vamos. Então, Sobre. para o pessoal que está chegando aí, para eles entenderem como foi que nasceu essa nossa, essa nossa problemática, ela nasceu de um sequestro. Eu fui vítima de um sequestro aqui em 2013, em João Pessoa. Né, eu paisano, eu fui sequestrado por três criminosos. E consegui sobreviver a esse evento. Depois a gente pode até em outra live falar mais aprofundado a respeito disso daí, mas a história está dentro do livro também. A gente acabou por contar isso daí. E despertou uma inquietude, tanto em mim como no Coronel Onivan e no Major Álvaro, sobre qual era, se isso de fato estava acontecendo, isso era comum, isso não era comum, como é que o policial estava sendo vitimado. Daí a gente, a partir dessa inquietude, nasceu a pesquisa. Nasceu a pesquisa. Então, por volta de 2013, final de 2013, nós iniciamos essa pesquisa, inicialmente com base em matérias escritas, matérias jornalísticas. A gente começou a pegar também aqui boletins da Polícia Militar aqui do estado da Paraíba, que a gente tinha acesso, ocorrências mais próximas aqui, a gente também catalogava, e depois partimos para análise de vídeo, situações onde tinham vídeo, para que a gente pudesse traçar o perfil desse fenômeno. Como é que se comportava, como é que acontecia o fenômeno roubo e latrocínio em nosso país. Como é que as vítimas sobreviviam, por que algumas vítimas não sobreviviam. E foi revelador. Foi revelador. A pesquisa, eu confesso que foi revelador. Ela acabou destruindo alguns paradigmas que nós como pesquisadores tínhamos, coisas que nós pregávamos, a gente parou de pregar a partir do que a gente começou a visualizar na pesquisa. Então foi bastante revelador isso daí. Por volta de 2015, a gente já começou a aplicar aquilo que a gente tinha apurado. O que a gente tinha apurado, a gente já começou a testar com forma de laboratório no centro de formação aqui da polícia, no centro de educação. Então a gente pegou algumas turmas para fazer laboratório e começamos a pregar isso daí, falar da parte de teoria, trazer alguns exercícios práticos para eles, baseado naquilo que a gente tinha identificado na pesquisa. E Bandeira, até hoje, se a gente fizer uma analogia, o meu interesse sobre defesa com arma de fogo fora da polícia
foi também através de um assalto que eu sofri. Que foi aí também que eu comecei, na verdade, se eu for definir num sentimento o que eu senti naquele momento, não sei se você sentiu isso também. Cara, se resume em solidão. Foi o momento que eu mais me senti solitário na vida. Entendeu? Sei o que é isso, sei o que é isso. Entendeu? E daí, cara, eu vi que o seguinte, eu sempre treinei para combater o crime com os outros, não sozinho. Nunca aprendi a ser vítima, que era o que a gente estava conversando no início. Eu nunca treinei dentro da polícia militar para reagir a um assalto. Então, daí que veio, né? Esse grande, esse manual, isso daqui é um guia de sobrevivência mesmo. E, cara, eu te agradeço demais, agradeço o coronel, agradeço o major por além de montar um estudo desse, compartilhar, cara. Isso porra, e expande o horizonte, né, cara? Assim, você pega, porra, tu é PM na Paraíba, eu sou PM em Minas. Hoje em dia a gente troca ideia. E tem a ver Graças com a o Deus. livro, cara. Então, O nosso objetivo, a nossa meta sempre foi muito bem definida. A minha, Coronel Nivando, Major Álvaro, que era fazer o bem. Rapaz, vamos fazer o bem, sem olhar quem. A gente está se deparando com um problema, então vamos fornecer alguma coisa. E o Coronel Onivan, de forma muito inteligente, o Coronel Onivan, ele tem doutorado em segurança pública, e ele disse, rapaz, vamos fazer algo decente, algo que possa ser visto como uma pesquisa científica. Então a gente teve a colaboração de muita gente, isso foi um trabalho feito com várias mãos. Tinha uns colegas nossos aqui que fazem parte de bancas, de doutorado, que eles também nos ajudavam nisso daí. Quando a gente começou a desenvolver a pesquisa, a ideia era transformar em conhecimento científico. Então eles ficavam o tempo todo dizendo para a gente, ó, isso daí pode ser visto como metodologia, isso daqui não dá, então a gente queria fazer um trabalho científico, queria fazer algo sério que fosse visto e reconhecido até no universo acadêmico. Além de trazer esse lado de uma mudança comportamental para as vítimas. Como a vítima deveria se comportar em situações de roubo e tentativas de latrocínio. Então a ideia era essa. E no meio do caminho tinha alguns paradigmas que a gente começou a ter o interesse de quebrar. Um deles era o tal do nunca reaja. A gente queria saber se o nunca reaja era fato ou era fake. Se isso daí era verdade. É o título da nossa live de hoje, né? E aí? Nunca reage. Fato ou fake? E a gente tinha essa inquietude. E a gente se deparava com dois extremos. Pessoas que defendiam nunca reage, até hoje defendem, e pessoas do outro lado que defendiam sempre reaja. Isso é muito comum dentro do universo policial. Então a gente tem colegas que defendem o sempre reaja, sempre reaja. Policial 24 horas por dia, 7 dias por semana, armado o tempo todo, pronto para reagir, vai reagir em toda e qualquer situação. E o que foi que a pesquisa acabou por nos mostrar? Nem o nunca reaja e nem o sempre reaja, eles oferecem 100% de garantia para a vida. Aí eu vou repetir. O nunca reaja e nem o sempre reaja, eles oferecem 100% de garantia para a vítima. Bandeira, mas o que é, qual seria... Mas o que é pregado é o nunca reaja. O problema nunca reaja. Esse, né? Inclusive, na pesquisa, o que foi que nós identificamos? Nós identificamos vários casos de vítimas que não reagiram e foram mortas. Salvo engano, 58%. 58%. No caso das vítimas que, inclusive, estavam armadas. E não reagiram. Elas optaram por não reagir. Então, a maioria das vítimas que nós encontramos que estavam armadas e optaram por não reagir, elas tiveram como consequência a morte. E tinha outro paradigma também que é bastante difundido, que é o quem reage morre. Então a gente escuta muito isso por aí, quem reage morre. E o que nós achamos foi exatamente o contrário.
A grande maioria das vítimas que optaram por reagir, elas sobreviveram. Ilesas, sem nenhum arranhão. Talvez seja o seu caso também, que tenha sofrido um arranhão. Eu também não sofri um arranhão. Graças a Deus, não. Não sofri um arranhão. Então a gente começou a achar algumas coisas que iam derrubando alguns paradigmas. O nunca reaja, o sempre reaja e quem reage morre. Então a gente começou através de dados de uma pesquisa científica, com uso de metodologia científica, mostrar que isso não era a verdade. E hoje a gente tem orientado, inclusive os nossos policiais aqui, quando eles forem dar entrevista, quando tiverem a oportunidade de falar ao público, eles refazerem essa frase, do nunca reaja. O que nós orientamos é, a vítima, ela deve ser capaz de perceber se a vida dela está ou não em perigo. Se o crime é meramente patrimonial, a necessidade de reagir diminui. Ela praticamente desaparece. Independente da vítima estar ou não armada. É patrimonial. Independente da vítima estar ou não armada, a necessidade de reagir diminui. O inverso também se aplica. Se a sua vida está em perigo, se você percebeu que aqueles criminosos querem algo além do que o seu patrimônio, que a sua vida vai ser afetada, a sua integridade física vai ser afetada, independente de você estar armado ou não, a recomendação é que você lute. E, inclusive, a gente tem dados de pesquisa que mostram que quem luta sobrevive. Pelo menos na maioria das vezes. É a última ratio, né? É a última alternativa, mas não tirar ela de circulação. Exato. Então, simplificando, como foi no meu assalto, eu só reagi porque eu tive a oportunidade de reagir. Se eu não tivesse essa oportunidade, ele teria ido embora, entendeu? Só que ele, em tese, abriu a brecha, a janela de oportunidade, e eu aproveitei essa janela de oportunidade para fazer o que deveria ser feito. Então, o resultado é que eu estou aqui fazendo uma live agora. Ele eu já não posso falar a mesma coisa. Exatamente. Essa questão da janela, Malavaz, a gente acabou por identificar na análise dos vídeos. Quando a gente foi analisar vídeo, por que algumas vítimas sobreviviam, a gente quebrou outros paradigmas também. Certo? Entre eles, essa questão de velocidade na reação. Hoje pela manhã eu estava falando isso com a turma de sargento. A gente começou a perceber que a coisa estava caminhando e pessoas estavam criando teoria de que velocidade no saque, velocidade no disparo, muita velocidade, colocar velocidade o tempo todo, isso trazia alguma benefício durante a reação. E quando nós fomos estudar as situações reais, nós percebemos que a questão não era velocidade. Que inclusive a maioria das vítimas que reagiram armadas, elas fazem um saque de forma dissimulada e lenta. Uhum. O saque leva um tempo para ser feito. Deu uma cortada. Volta aí esse pedaço que cortou. Quando nós analisamos os vídeos, nós começamos a perceber que a maioria das vítimas que sobreviveram, quando elas iam fazer a reação dela armada, o saque delas era relativamente lento. Elas sacam a arma de forma dissimulada, aproveitando essa janela de oportunidade que você falou. Um momento de distração do criminoso. O criminoso parou de olhar para a vítima, ali está olhando para outra. Aproveita-se aquela oportunidade, faz um saque dissimulado, um saque lento, e na hora de efetuar o disparo é que se imprime velocidade. Então a gente começou a perceber isso nos casos reais. A gente percebeu que era esse o comportamento. E aí, para quebrar outro paradigma, a gente acaba vendo muito o pessoal treinando o speed rock para treinar a reação armada. E, cara, eu acho legal, você tem um treinamento a mais, né? A curtíssima distância, você pode usar o speed rock,
mas ele não pode ser o seu padrão de um revide ao mal que você está sofrendo no momento. E a gente vê muito assim, combate e saque velado, somente treinando speed rock. Aí é uma coisa que a gente fica meio assim, lógico, não sei, durante o curso é explicado outros métodos, mas a maioria de curso de saque velado, você vê a foto do cara fazendo speed rock, né? E você aí mais que comprovou que não é a velocidade do saque, e sim a janela de oportunidade que surge, né? Foi bom você ter tocado nesse assunto, Eduardo, porque a gente tentou traçar a nossa linha de treinamento hoje, ela trata um caminho que é meio que inverso com relação ao padrão normal de treinamento. Nós percebemos que os treinamentos, eles partem de alguém criou uma técnica, aí ensina essa técnica e espera que essa técnica seja aplicável na realidade. Certo? Soluciona todos os trabalhos. Então, na maioria das vezes acontece isso. Alguém cria uma técnica, ensina a técnica e espera que ela seja aplicável. O nosso caminho foi inverso. A gente foi estudar a realidade. Entender os padrões de comportamento. Acho que deu uma cortada aí. Deu uma cortada. Deu uma cortada, mas chegou? O nosso caminho ele foi inverso. A gente fez o seguinte, a gente foi entender a realidade, ver como é que as pessoas estavam fazendo na vida real, tentar identificar um padrão de comportamento dessas vítimas e transformar esse padrão em técnica, transformar o padrão em treinamento, transformar esse padrão em o que chama de drill. De drill. Então, como é que as vítimas elas estão se comportando na vida real? E com relação ao speed rock, por exemplo, a gente já ultrapassou hoje mais de 1.500 vídeos analisados. Lógico que a gente fez recorte para colocar no livro, a gente não colocou tudo, mas a gente já analisou mais de 1.500 vídeos. Dos 1.500 vídeos que a gente tem, a gente não viu o speed rock sendo usado na vida real. A gente não conseguiu visualizar o speed rock sendo usado. Nenhuma reação de assalto eu também vi speed rock. Eu vi o cara segurando o objeto que ele não larga de jeito nenhum. Speed rock não vi. Eduardo, com relação a isso, que foi até a nossa primeira conversa, nosso primeiro bate-papo, quando perguntam a gente sobre isso, aí, Bandeira, é para treinar soltando o objeto, é para... Não é, meu irmão. Como pesquisador, o que a gente pode afirmar é, vários casos a pessoa não largou. Por que não larga? Não sei. O que eu sei é, eles não largam. Eles não largam. Algumas vão largar. Não vão largar o objeto. Então, qual é a recomendação? Treine segurando o objeto. A gente identificou pessoas que largaram. Então, treine largando o objeto. Mas por que acontece, eu não sei, mas acontece. A gente já viu o cara segurando um guarda-chuva e atirando. O cara estava numa chuva, vinha na chuva. Ele trocou tiro com 2 criminosos segurando o guarda-chuva. Outro segurando sacola. Pronto. Acaba segurando sacola. Segurando celular. Criança no colo. Né? Capacete. Então, por que eles não largaram? Não sei. Por que eles não largaram? O que a gente consegue confirmar é, em alguns casos, a vítima não vai largar o objeto. Então, nossa recomendação quando a gente leva isso para a parte prática é treine também para essa condição. Treine para essa condição de sua mente não querer largar. Bandeira, só para a gente não perder o viés daquele briefing que a gente fez. Roubos de carro, moto e a pé. Deu uma cortada, Eduardo. Para não fugir daquele nosso briefing, senão a gente empolga aqui e vai longe. Vamos embora.
minha opinião, a maioria das pessoas não treinam, por isso na prática faz de qualquer jeito. Gustavo, sim e não. Sim e não. Porque na verdade é o seguinte, é o que eu acabo falando com todo mundo. Uma hora é o treino, eu reagi de acordo com o que eu treinava, né? No meu assalto, eu dei double tap no cara. Eu treinava double tap na época. Então, eu dei double tap, né? Fica rindo não, Bandeira. Vai ter que ter 8 horas de live. Não, eu tô rindo, o pessoal fez um comentário aqui, mas você falou do double tap, o double tap é uma das teorias que foi derrubada recentemente através de pesquisa científica. Sim. Então, é outro mito que foi derrubado por conta da ciência, a ciência a serviço da sobrevivência da vítima. Tem muita gente aqui que não é do mundo de tiro, mas gosta, né? Double tap, gente, para quem não sabe, é o seguinte, dá 2 disparos seguidos. Ele dava que o primeiro disparo entraria, criaria uma cavidade temporária, já o segundo entraria, que pegava essa cavidade temporária, expandiria o máximo possível, destruindo o cara por dentro. Só que é humanamente impossível você dar 2 disparos na velocidade da elasticidade da cavidade temporária. E outra, cavidade temporária em armas curtas é praticamente nula. Só para ficar claro aí. Mas vamos para a sua pergunta, que você falou aí de roubo de carro, moto e a pé. Tem até um colega aqui, o Lemos, falando aí que anda de moto. E foi bastante interessante quando a gente separou o que era quando a vítima estava a pé, quando a vítima estava de carro e quando a vítima estava de moto. Quando a gente começou a analisar os vídeos, nós percebemos que essas modalidades criminosas, elas tinham frentes. Acho que deu uma cortada aí de novo, deu? Cortou? Deu. Mas vou aproveitando aqui, peraí. O Edwin falou aqui, ó, aconteceu comigo recentemente. Eu não larguei o celular. Edwin é um amigo meu, ele é amigo, a gente se conhece de muitos anos, ele passou por uma situação agora espetacular, ele foi vítima dentro de um estabelecimento comercial e, de fato, ele estava com o celular na mão, ele reagiu e conseguiu dar o criminoso. Dentro do estabelecimento de forma muito eficiente, uma ação maravilhosa aí de Edwin, meu amigo Edwin. Parabéns, Edwin. Sou seu fã, meu amigo. Sou seu fã. Foi maravilhoso. Vamos combinar para a gente fazer uma live para você contar a história. A história dele foi bacana. Ele tava deitado no chão por trás de um balcão, viu, Eduardo? Quando o cara chegou anunciando o assalto, ele levantou com o celular numa mão, a arma na outra e neutralizou o cara lá. Neutralizou o criminoso. Tava, inclusive, apontando arma para a esposa dele. E ele foi lá e, de forma muito eficiente e rápida, neutralizou o cara. Show de bola, Biduim, meu amigo. Mas vamos aqui para a questão do roubo de carro, moto e a pé. O que foi que nós identificamos? Que essas modalidades, elas tinham características que eram diferentes. Eu vou fazer até um parâmetro aqui com relação a carro e moto. A maioria das vítimas que nós achamos no roubo de carro, elas são abordadas quando o carro está parado, estacionado, e a vítima dentro do carro. Já no roubo de moto, a maioria das vítimas, elas foram abordadas quando a moto estava em movimento. A reação das pessoas que se deram bem quando estavam de carro, elas reagiram de dentro do carro. Já na moto, 100% das vítimas que reagiram, elas reagiram quando estavam desembarcadas. Elas desembarcam da moto e efetuam a reação. Então isso foi muito revelador. E isso daí começou a nortear os treinamentos. Eu aproveito aqui até para mandar um abraço para Seu Oliveira, um dos melhores instrutores de sobrevivência em motocicleta que eu vi na minha vida. Ele é lá do Ceará. Seu Oliveira está viajando no Brasil todo dando treinamento de sobrevivência humana em motocicleta. E Seu Oliveira já começou essa informação e colocar dentro do treinamento dele.
ele já começa a colocar isso dentro do treinamento. Ele já pegou as estatísticas, os dados do livro, transformou isso daí em treinamento e ele coloca os alunos para praticar com base nessa realidade. Na verdade, assim, Bandeira, eu vejo que a reação na moto, eu estou lendo aí, Lemos. O Lemos falou que ele usa aquele acelerador que trava para uma reação, que serve também como uma reação. Mas eu vejo que a maior janela de oportunidade que se cria quando se está de moto é quando o meliante ele está de olho somente no objeto de desejo dele, que é a moto. Que é a hora que o cara corre e quando ele vai para cima da moto, ele esquece da vítima, porque ali ele conseguiu aquele bem, e é geralmente a hora que se revida, né? Que, na verdade, que repele a injusta agressão que está sendo recebida ali daquele momento. E aí eu vou até aproveitar, Lemos aí, dar uma dica para ele, que está até no livro isso daí. Penal de Minas. Ô, show de bola, maravilha. Nossa, acho que entrou o pessoal também de policial penal aí, Soares, lá do Ceará, o pessoal do Krav Maga lá. E policial penal, um abraço, Soares, meu amigo. O pessoal de moto, nós percebemos quando a gente estava analisando os vídeos que tinha muita busca pessoal. Eu não sei se o criminoso de fato estava procurando uma arma ou se estava procurando o alarme das motos, né? O alarme. A gente não sabia. O que a gente percebeu rapaz, tem uma quantidade relativa de busca pessoal. Nós percebemos que quem desembarcava pelo lado oposto da abordagem, ou seja, eu estou aqui na minha moto, o criminoso está vindo do meu lado direito para me abordar. Os motoqueiros que desembarcavam pelo lado oposto e deixavam a moto entre ele e o criminoso sofriam menos busca pessoal. Sim. Criou-se eles sofriam menos busca. Pronto. E essa dica que a gente, isso que a gente mostra aí, é algo que, para a gente, o aluno deve levar na hora que ele for fazer o treinamento, seja mental ou físico. Se eu estou me preparando para uma situação como essa, eu já tenho um dado. Eu sei que se eu desembarcar pelo lado oposto da abordagem, o risco de eu ser abordado é menor, de eu sofrer uma busca pessoal é menor. Então a gente percebeu isso daí. Uhum. Quer dizer, a gente percebeu não, a pesquisa nos mostrou. Na verdade, percebemos, você percebeu, né? A pesquisa mostrou a percepção que você teve através da pesquisa. E o roubo a pé, como que a maioria se deu? O roubo a pé, ele começou a trazer características que era muito mais ligada a essa questão de como as vítimas estavam sobrevivendo. Como ele teve uma incidência bastante relevante, essa questão do roubo a pé, ele começou a nos mostrar o comportamento das vítimas, principalmente as vítimas que reagiam e sobreviviam. A questão a obediência inteligente, que é o primeiro contato do criminoso com as vítimas, a gente percebeu que as vítimas que eram submissas inicialmente, essas vítimas que demonstravam submissão, essas vítimas que esperavam um pouco mais, que demonstravam que não iriam reagir, elas tinham a oportunidade de inverter o fator surpresa. Inicialmente elas foram surpreendidas. Esse gesto de submissão dela fazia com que elas tivessem a possibilidade de inverter essa surpresa. Quando elas faziam o saque dissimulado, aquele saque que o criminoso não percebia e iniciava a reação. E elas iam para cima com o que a gente chama de mindset de guerreiro. Elas iam para cima com a mentalidade de combate, elas vão para cima com vontade de resolver, de neutralizar mesmo a ameaça. Que é um fator extremamente decisivo, né? A gente pegou situações onde a vítima fazia o saque, mas fazia uma tentativa de abordagem. E nem sempre isso dava certo. Uma coisa que eu aprendi muito nesse livro: as vítimas menos procuradas são as mulheres.
Eu vou dizer uma coisa aqui que vai chocar muita gente que está assistindo aí, viu? É uma frase que nós usamos nas nossas palestras, no nosso treinamento no curso. Se você decidir reagir, reaja como uma mulher. Eu vou repetir. Se decidir reagir, reaja como uma mulher. E por que nós dizemos isso? Por conta do aproveitamento das mulheres em reações armadas. Elas têm 100% de aproveitamento em reação armada. As mulheres, elas não brincam. Quando elas usam arma de fogo, elas usam com, acho que é um objetivo muito claro. Pelo menos é o que a gente percebe na pesquisa. E, eu mandar um abraço aqui, Malavas. O Major Álvaro, que é o coautor do livro, acabou de entrar, tá no Linha de Frente, Instagram aí. Major Álvaro aí é um dos maiores instrutores de tiro que nós temos aqui na Paraíba e no Brasil. O Major Álvaro já treinou mais de 5 mil alunos pela Força Nacional. E a maioria de quem... O cara que é polícia aqui no estado da Paraíba, a maioria passou na mão dele. Então aqui, ó. Seu Major, esse livro aqui, ó, eu vou falar quem foi que mandou para mim, que comprou pro senhor. Foi o capitão Onireves que mandou para mim. Onireves Batista. Foi ele que me mandou esse livro aqui, ó. Nosso amigo, nosso irmão, nosso parceiro, Onireves. Um cara que está se destacando aqui nessa questão aí da reação armada baseada em evidência. Ele tá bem avançado também aqui. O treinamento dele é espetacular. Beleza. Bandeira, no livro, olha lá, ó, o Major cumprimentando o capitão. Principais locais que ocorre o crime. Isso. Nós identificamos que o que teve mais incidência foi vítima dentro de carro. Certo? Então, vítima dentro de carro. Isso nos levou a criar um capítulo específico de veículo dentro de carro. Então, isso nos levou a ter que fazer, rapaz, vamos fazer um capítulo específico para isso, porque foi o maior índice de ocorrência, onde mais apareceu a ocorrência foi quando a vítima estava dentro de um carro. Deu uma travada aí. Deu uma travada. Primeiro, vou repetir, né? Com relação aos locais, a maior incidência foi vítima dentro de carro. Que deu uma cortada de novo. Foi nos carros, mas foi nos carros. Maior incidência carro. Segundo lugar foi via pública. E terceiro lugar, moto. Então, eu mesmo, todo treinamento que eu já fiz, todo treinamento que eu dei de defesa urbana, que eu não coloco, já dei treinamento para combate embarcado, essas coisas. E é o que eu falo para todo mundo. Fuja de dentro do carro. É um imã de tiro. Então, você tem que usar ele como abrigo, né? Mas fugir de dentro dele. Então, tá aí, ó, mais uma prova, né? Maior incidência de crimes, carro. Carro, exato. E a gente conseguiu estabelecer na pesquisa até um procedimento com relação ao comportamento do criminoso. Que foi a forma como o criminoso ele se aproxima e aborda a vítima que está dentro do carro. Como? Né? Então a gente conseguiu observar. A maioria das vezes ele se aproxima por trás e a abordagem se dá na porta do motorista. Então a grande maioria dos casos o comportamento era esse. Vítima, o criminoso por trás e indo para a porta do motorista. Lendo o seu livro, o livro dos senhores, me pôs a pensar, uma vez conversando com a Tati, com a minha esposa, que seria muito mais viável eu estar no carona armado do que eu estar como motorista dirigindo. Porque, por exatamente o livro, né, o estudo provar
que as vítimas, o lado que o autor sempre vai, a maioria das vezes, é do lado do motorista. Então, através desse livro, a gente começou a criar esse pensamento tático para dificultar o lado deles. A gente teve pouquíssimos casos de reação armada do lado do passageiro. Poucos casos mesmo. A grande maioria é lá do motorista. Tenente Ellison, que é o comandante do primeiro pelotão de Aimorés, está falando assim, ó, venha em Minas Gerais visitar e conhecer a nossa unidade em Aimorés. Seria um prazer. Quem teve aí recentemente foi o Coronel Onivan. Onivan teve, semana passada, teve em Minas, a convite do secretário de Segurança, Rogério Greco, que inclusive é quem prefaciou os nossos livros. O livro. Pronto, o livro é prefácio, tanto a primeira como a segunda edição é prefácio de Rogério. Rogério é um amigo nosso, é uma pessoa que tem colaborado muito com as forças de segurança. E recentemente o Coronel Onivan teve aí e teve a oportunidade de falar para 400 policiais de Minas sobre gerenciamento de crises e proteção pessoal. Ele falou sobre os dois temas a convite do secretário aí, a quem eu aproveito e mando um forte abraço. Ao nosso amigo aí, Rogério. Bandeira, por que algumas vítimas sobrevivem? Isso é uma pergunta bem interessante e a gente fala com base no que achou na pesquisa. Certo? Então, nós achamos alguns fatores que influenciavam para a sobrevivência da vida. O primeiro deles é o fator sorte. O que é que nós classificamos como fator sorte? Era algo que acontecia na ocorrência, no roubo, no latrocínio, a gente não conseguia explicar. Ou algo que estava alheio ao controle da vítima. A vítima não fez nada para alcançar o resultado de sobrevivência. Foi algo alheio. E estava alheio também à vontade do criminoso. Nós tivemos um caso no Paraná, por exemplo, um criminoso foi assaltar um policial militar. O policial militar estava armado com uma pistola, o criminoso com um 38. Houve um início de uma reação. Os dois tentaram efetuar disparos um no outro. E as duas armas falharam. Então, armas diferentes, calibres diferentes, munições diferentes, de lotes diferentes e nada funcionou. Então, como é que se explica isso? Sorte. Vítimas que receberam 11 disparos, 15 disparos e sobreviveram. Como é que se explica isso? Sorte. Então, o que a gente recomenda é tenha sorte, ora a Deus, tenha fé, que a sorte lhe acompanhe. Segundo fator que nós identificamos, inversão do fator surpresa. As vítimas que sobreviveram, a maioria delas, ao serem abordadas, elas desenvolviam um comportamento submisso e em um dado momento elas invertiam a surpresa, aproveitavam a janela de oportunidade e iniciavam o ataque delas, iniciavam a reação. Então isso é um fator que nós observamos. Queria te contar um segredo que foi assim que foi comigo. Show de bola, é. Eu não tinha o que fazer. Esses casos reais, Eduardo, você contando isso pra gente, fortalece a nossa pesquisa. Que, inclusive, o que nós recomendamos, quando a gente fala para os alunos, não acredite no que a gente está dizendo. Veja se o que a gente está falando é realidade. Quando tiver um caso de roubo, latrocínio, que alguém reagiu, analise o vídeo e veja se o vídeo, ele está como a gente conversa, como a gente fala, como a nossa pesquisa mostra. O meu caso, para ficar bem exemplificado, eu estava dentro de uma farmácia comprando um remédio e, de repente, o cara entrou com a arma na mão. Eu não tinha o que fazer. Não tinha. Ele foi no fator surpresa, nos surpreendeu, e nesse momento a única coisa que eu pensei, enquanto ele estiver longe de mim, o meu abrigo é a distância. Eu não tenho outro lugar para me abrigar. E enquanto ele estiver longe de mim, eu estou seguro. Se ele vir até mim me revistar, eu passo a ser vítima. E o que eu pensei na hora? Quanto menos risco eu oferecer a ele,
menos vontade ele vai ter de vir até mim, porque ele está com a arma em riste, ali ele está o bonzão da bike. Então, ali ele domina o ambiente. Evitei o embate, é a única coisa que eu pensei. Ele tem que sair daqui de dentro. Ele tem que sair daqui de dentro. O momento mais crítico foi na hora que ele queria a chave da moto lá do entregador e ele bateu na minha cintura. Por sorte, aí vem aí o fato, sempre ando com a arma na crista ilíaca. Isso é normal, né? Desse dia, como eu estava cansado de tomar beliscadas em algumas partes, quando você está de moto, né? O tanque e a arma parece que é um imã ali para... Eu coloquei a arma na lateral. Ele bateu a arma no local que eu sempre guardo a arma estava na lateral, ele não viu. Então aí, a sorte. E nesse momento eu falei, cara, minha moto é aquela que está ali fora, quer dizer, tirando a atenção dele, de mim, e dando atenção para um objeto de desejo. A minha moto é aquela que está ali fora, pode pegar, a chave e capacete estão ali. Pode ir em paz. E aqui, ó. Quando ele virou de costas, saquei a arma, dei voz de prisão, ele meteu a mão na arma, não ia esperar ele atirar em mim, porque quando ele colocou a mão na arma, ele abriu a janela de oportunidade legal para que eu, né, o Instituto da Legítima Defesa fala que é atual ou iminente, eu não esperar acontecer, e eu efetuei os disparos contra ele. Então, só para resumir um pouquinho, para bater certinho com tudo isso que você está falando aí. E daí... Espetacular. Fazendo a live. Espetacular. Parabéns. Parabéns, meu irmão. E Eduardo, semelhante ao seu caso, quando eu fui sequestrado, eu também sofri uma busca pessoal. E a minha busca pessoal foi semelhante à sua. Linha da cintura na frente. Eu fui revistado na linha da cintura na frente, linha da cintura atrás, e a minha arma estava na lateral do corpo, na posição 3 horas. Pronto, minha arma estava lá e os criminosos não acharam. Eu uso lá direto. Você uso lá direto. Não, direto. Não parei não, deu certo. Se deu certo uma vez, a PNL disse que é provável que dê de novo. Que é uma das bases do nosso estudo, foi programação neurolinguística, né? A gente trouxe muito da neurolinguística para dentro do que a gente fala hoje. Que é a replicação daquilo que deu certo. E vamos replicar o que está dando certo. Então eu tenho mais um caso agora para contar, além do meu. Ó, tem outro colega que também foi revistado na linha da cintura da frente e a arma estava na lateral. Então isso é caso venérico, como diz os comerciantes. De moto, não tem como andar com a arma na crista ilíaca. Não tem como. Primeiro. E eu vou aproveitar aí, Eduardo, o gancho que você falou da sua situação, porque durante a pesquisa nós identificamos alguns padrões de vítima. Né? Pelo que você narrou, você inicialmente direta. Né? Nós descobrimos que tem vítima direta, vítima indireta, vítima diligente e vítima vigilante. A vítima direta é a vítima que é de fato abordada pelo criminoso. Ele é o foco principal do criminoso, o criminoso vai lá e aborda essa vítima. Essa vítima, ela não tem a opção de escolher se vai participar ou não do evento. Ela já foi escolhida, está dentro do evento. O que ela pode fazer agora é sobreviver. É a meta dela, sair viva desse evento aí. A vítima indireta é a vítima que está no local onde o crime acontece. Por exemplo, você estava dentro da farmácia na hora que a farmácia foi assaltada. Iniciaram lá o roubo pelo caixa, lá alguma coisa, e você estava dentro, estava vendo, você era a vítima indireta. A vítima diligente é a vítima que nem foi abordada e nem está no local do crime. Ela é avisada por um terceiro. A diligente alguém chega e avisa. A diligente cortou. A vítima diligente é a vítima que nem foi abordada
e nem está no local do crime. Ela é avisada por um terceiro que um crime aconteceu ou que está acontecendo em algum lugar. E a vítima vigilante é a pessoa que suspeita de alguém na rua e decide fazer uma abordagem. Foi ou não foi, a gente se depara com esse policial fora de serviço, abordando pessoas na rua. Pois bem, desses quatro tipos de vítima, é necessário a gente entender que apenas a vítima direta ela não tem a opção de participar. Ela foi escolhida. A vítima indireta, a vítima diligente e a vítima vigilante, elas podem escolher se vão ou não participar do evento. Se decidir participar, ela tem a opção de escolher como vai fazer isso. Desde escolher um abrigo, ligar para o serviço de 190, pedir um apoio, até de fato entrar no confronto. Uhum. Professor Vladimir, grande mestre meu, fiz o curso de instrutor de armamento e tiro com ele, foi policial federal, chefe da seção de armamento e tiro aqui do Espírito Santo, está falando aqui de antecipação. É exatamente isso. Se você conseguir, né, antecipar-se ao fato, você não será vítima, né? Você consegue evitar até mesmo um confronto. Antigamente, Bandeira, antes de ser assaltado, antes de ler o seu livro, de ter uma nova mentalidade, eu achava que você tinha que ir para o embate. Só que hoje eu tenho a consciência que o importante para mim é voltar para casa. Voltar vivo para casa, muito bem. A minha reação, ela vai ser pautada em estar com os meus após o fato. O melhor é que evite-se o fato. Eu fiz um vídeo uma vez curto, tá, na minha timeline, que eu falei de sempre a distância que te ajuda muito na antecipação. E essa distância vai lhe dar um tempo, né? Aí a gente entra no protocolo ODA, né? Você tem, a distância vai te dar mais poder de observação, onde você vai ter mais orientação, vai conseguir decidir melhor e agir. E eu falo muito do seguinte, a sua reação pode ser contra-atacar o oponente ou correr, embora. Se você conseguir evitar o confronto, é a melhor solução. Porque no confronto, vamos lá, é 50-50, a princípio, né? E você tem chance tanto de acabar, frear esse ataque, mas você também tem uma chance de ser alvejado. Então, se você conseguir correr e evitar tal confronto, que até eu sempre faço a brincadeira, a piada do português, né, que está andando na calçada, ele vê a casca de banana e fala assim, ora bolas, lá vai eu cair novamente. Você está vendo o fato, cara. Você está vendo ali, cara, quantas vezes você vai muito da questão da vítima, né? Você remete daquele tempo de criança, de você entrar debaixo da cama para se esconder e a pessoa está te procurando, você fecha até o olho assim para não encarar o perigo, achando que esse perigo não vai acontecer com você. E a gente acaba, muitas pessoas sendo vítimas, vendo o algoz ali e falando assim, cara, isso deve ser preconceito meu, vou passar por ali que não vai dar nada. Eu acho que a ideia da pesquisa é justamente auxiliar nessa antecipação. Quando o mestre Vladimir aí, ele fala em antecipação, a gente pode antecipar-se a algo quando a gente tem conhecimento a respeito disso. E a gente viveu nos últimos anos, agora nesse período de pandemia, muito se falando em ciência e prevenção. Muita gente se divulga, rapaz, o que é que a gente pode fazer para não pegar a doença? O que é que a gente pode fazer para evitar de pegar? Então se divulgava muito a respeito disso daí para que as pessoas se antecipassem para não pegar. Então a pesquisa, ela também traz esse caráter. Quando a gente consegue traçar o perfil, como acontece o roubo,
quantos criminosos estão participando, qual o meio de aproximação do criminoso, qual o local que mais ocorre, o horário que mais ocorre. Quando a gente mostra isso, quem tá tendo conhecimento disso daí, ele começa a ter a capacidade de montar uma estratégia para se antecipar ao fato. Sim. Fazer com que essa pessoa ela tenha um dado concreto, ela tenha um dado real e ela se prepare mentalmente para antecipar o fato. Sim. Ela já vai ter uma noção do que pode acontecer e o que não pode. É um guia de Preventivo. sobrevivência. É um guia de sobrevivência. É um guia de sobrevivência. A ideia, Eduardo, é que as pessoas elas peguem esses dados e a partir dele montem a sua estratégia de acordo com a sua realidade. Sim. Certo? Para ninguém tá dando dica engessada, né? Eu fico até brincando, que tem dentro desse universo das dicas de segurança tem uma que é muito bacana, que é mude seu itinerário. Né? O pessoal dá muito essa dica, mude seu itinerário. E eu fico brincando, eu fico imaginando, sabe, imagine você dando uma palestra numa universidade, onde a maioria dos alunos vão de ônibus. Como é que ele vai mudar o itinerário dele? Vai falar com o motorista para ir pela rua de trás? Não tem condição de você mudar o transporte coletivo. O cara do metrô, como é que você vai pedir aí mudar para vai passar o metrô por onde? Vai passar por um canto. Então tem pessoas que não têm condições de mudar o itinerário. Mas essas pessoas podem tornar o deslocamento dela, a rotina delas, muito mais seguras. Sim. A partir do conhecimento de como o crime acontece. Como o criminoso escolhe a vítima. Então ela pode montar ali uma estratégia dela para sobreviver dentro do caráter preventivo e depois dentro do caráter reativo. Sim. Muito pontual isso daí que você falou. Aí, foi o que o Lemos falou aqui, ó. Eu e o Malavase, para mudar o itinerário para trabalhar fica complicado. Nós dois moramos aqui em Colatina, Espírito Santo. Tem a BR-259 que eu vou para Aimorés. Eu tenho como trocar esse itinerário? Não tem. Vai arrodear por onde? Pelo Mato Grosso para chegar? Não tem. É exatamente isso. O Lemos depois aí vai passar a dica de onde ele comprou. Acho que ele comprou na Shopee, que é o negócio que acelera e você mantém a aceleração da moto constante, né? Te ajuda numa abordagem. Mas se liga nisso, Lemos. Se você... Geralmente, o cara que vai te abordar, a não ser que você antecipe, já começou a ver anteriormente que ele já está atrás de você. Mas aí você tem um fator que te complica, que ele está atrás de você, né? Então já é um fator complicante. Outra coisa é como o Bandeira falou aqui, que isso daí que é muito importante. Na moto, saia para o lado contrário do algoz, você criou uma barreira de proteção para esse cara não te revistar. E aí, quando ele assume o objeto de desejo, porque ninguém pega uma moto com a mão só, vai pegar com as duas, e daí você tem uma chance maior de reagir. Isso através de estatística. Aí, ó. E ainda eu vou dizer uma coisa bacana aqui para Lemos. 100% das vítimas de reação a roubo de moto, seja a própria vítima, o próprio proprietário da moto, ou um terceiro que fez uma intervenção, seja a vítima direta ou indireta, 100% das vítimas sobreviveram. Das que reagiram, 100% sobreviveram. E em 100% dos casos de reação à moto, a moto não foi roubada. Isso é dado de pesquisa. Eu coloquei um vídeo parece que foi em São Paulo, agora, que o cara tá pegando a moto, descendo o tiro no cara. Que acontece? Eu coloquei até lá. E aí, o cara errou um monte de tiro ou um tiro só não resolve, né? Porque eu bato muito nessa tecla, que é disparar até que não ofereça mais risco. E por que eu fiz isso? Porque meu primo me mandou o vídeo e falou assim, nossa, o cara errou um monte de tiro. Eu falei, bicho, olha a distância que ele estava. Ele não errou esses tiros. É que um tiro só não vai resolver. Até criar o choque hipovolêmico nele e ele cair desistência por não ter sangue ali. Abrir vários ralos para esse sangue sair para fora e desencorajar ele. Cara,
Bandeira, eu quero só, cara, que você mande um abraço pro Sargento Romenig, que ele entrou na live agora. E quando eu falei com ele que ia ter essa live, ele ficou muito feliz, ele ficou muito empolgado, sim, ele ficou felizão, cara, que ele falou assim que ele leu o seu livro em 2 dias, que tem muita coisa interessante ali, e ele falou, bicho, eu não perco essa live por nada, e eu vi que ele entrou, aí peço só que você o cumprimente aí. Sargento Quebrando o Romenide, protocolo. Romenig. Romenig, meu amigo, um abraço, um forte abraço. Deixa aqui meus agradecimentos por ser um leitor, por ser um amigo. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, eu vou colocar meu WhatsApp. Quem quiser entrar em contato comigo, bater papo, conversar, eu adoro conversar. Hoje nós criamos uma rede de amizade que está no Brasil todo. Então as pessoas mandam vídeos para a gente, mandam matérias, mandam ocorrências para a gente. As pessoas ajudam, é o Brasil todo colaborando com esse trabalho que a gente vem fazendo, certo? O que aumenta muito a nossa responsabilidade. Isso aumenta a nossa responsabilidade, mas nos deixa extremamente felizes. Extremamente felizes. Eu vou botar meu telefone aqui, meu WhatsApp. Quem quiser conversar comigo, bater papo, mandar vídeo, mandar ocorrência, fique à vontade, a gente agradece demais. Depois é porque eu tô longe, mas eu vou sair daqui, eu vou ali no outro cômodo, pegar, mostrar para vocês o que esse cara me ensinou a fazer, um alvo, que assim, porra, foi muito bom. Eu vou levantar e vou lá, vou ter que desligar aqui o microfone rapidinho, mas eu vou. E eu vou explicando para eles aqui o que é esse alvo, né? A gente começou a utilizar alvos em 3D nos nossos treinamentos, porque nós percebemos que boa parte das reações armadas, a vítima ela não está totalmente de frente para o criminoso. Então, alguns disparos eles acontecem em diagonal, num ângulo em diagonal. Vai lá e vai ficar salva sim. Oi, estão me ouvindo de novo? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Tá aqui, ó. Até caiu o celular. Isso daqui, cara, feito de espuma expansiva. Essa lenda aqui que me ensinou a fazer para simular o mais real possível um combate, já que ele já é um alvo meio em 3D. E ele me ensinou ainda a colocar mão, colocar uma arma para treinar, por exemplo, assalto em dupla, né? Aí para o treinando, conseguir distinguir qual ele tem que atacar primeiro, que geralmente vai ser o armado, né? É o que mais te oferece risco ali no momento. Esse cara, bicho, tem uma gama de treinos e é aquele negócio que é muito legal, tanto que eu gosto também, eu faço direto, é compartilhar. Esse livro é prova disso, compartilhar. Então sigam ele aí, que vocês vão estar bem servidos. A gente tá aqui para ajudar. Eu acho que eu fiquei sem som. Tô sem som? Não. Tô te ouvindo. Tá chegando o som aí, né? Eu acho que agora acabou o eco. Acho que o problema era no seu microfone, né? Quando botou e tirou, acho que tá sem eco agora. Ele tá sem eco para mim aqui. Tá mesmo. Viu? Acho que é alguma coisa no seu microfone aí que já tá atrapalhando o meu. Mas enfim. Bicho, a gente não tem nada para esconder, porque a nossa meta, a gente não tá nisso para ganhar dinheiro, a gente não tá nisso para ganhar fama, a gente tá nisso daqui por um bem comum, que é a vida, que é a sobrevivência da vítima, certo? A gente iniciou esse trabalho pensando nas forças de segurança pública, na vitimização policial fora de serviço, e depois a gente percebeu que aquilo que nós estávamos produzindo se aplicava a qualquer cidadão comum que tem que transitar nas ruas do Brasil. Então, a gente percebeu isso daí e a nossa meta é muito clara. A nossa meta é muito clara. É fazer o bem sem olhar a quem, é trazer o cidadão vivo para casa de novo, cidadão de bem, trazer nossos irmãos das forças de segurança pública para casa,
depois de estando no seu lazer. Então a meta é essa. A meta é essa daí. Voltar para casa. Voltar para casa vivo. É triste demais enterrar um companheiro fardado. Não, não me fale não, meu amigo. Você chora igual criança. O Ana Maria Bandeira estão pedindo para você ensinar como é que faz o... Ó, quem quiser ver, tem um vídeo no meu Instagram, tem um vídeo lá, vocês procuram lá, tem um vídeo eu mostrando como é que faz esse alvo aí em 3D, né? Que é uma espuma expansiva. É espuma expansiva. E eu estava explicando aqui pro pessoal, enquanto você estava indo buscar o alvo, que a gente começou a usar alvos em 3D, porque nós percebemos que algumas reações armadas, elas não aconteciam frente a frente, e a vítima não estava totalmente de frente. Então, o tiro é em diagonal. E quando a gente faz isso no alvo de papel, às vezes a gente colocando o aluno em diagonal, ele atira, o disparo pega ali ao lado da cabeça, aqui do alvo, né, daquela silhueta, pega o lado, o aluno tem a impressão que errou. Quando na realidade, se fosse um alvo 3D, ele teria acertado num local praticamente fatal. Certo? Então essa ideia do alvo 3D ela é muito bacana, ela traz para próximo da realidade e nos exercícios que o tiro tem que ser feito em diagonal ou lateral para o criminoso, o aluno lá ele vai ter a ideia de onde de fato está pegando o disparo dele. Ele vai ter essa ideia daí. Né? E a gente viu que teve uma aceitação muito bacana, o pessoal gosta muito, quem está lá atirando, os caras se empolgam, a galera se empolga mesmo e está atirando um alvo desse aí 3D. E ele falou que aguenta uns 500 tiros, tá? Pode arrochar o nó, aí aguenta mesmo, a gente atirou de fuzil, de fuzil de 12, a gente tentou botar fogo nisso daí, fez de tudo. Aí o Sargento Romenig tá falando aí, o melhor livro que eu li, top, top, top. Tô falando? Muito obrigado, Romenig, meu amigo. Muito feliz, cara, assim, pô, a gente conversou sobre o livro e você ter o conhecimento de conhecer o cara. A gente, o Romenig é um cara que vibra muito, assim, porra, todo mundo, cara, sabe o cara pra cima, que anima o ambiente, assim, o cara demais. Então passa Maravilha. Aí, como é que faz o alvo? Hã? Não, isso é poliuretano, que chama espuma de poliuretano, né? São 2 agentes químicos. Isso daí a gente precisa de um molde, né? Precisa de um molde, a gente pega um manequim, abre o manequim lá no meio, coloca algumas dobradiças lá para poder fechá-lo, fecha, faz a mistura dos 2 líquidos, desses 2 produtos químicos, e quando se mistura ele começa a expandir. Esse tipo de espuma tem muito em para-choque de carro, em câmara frigorífica, para fazer isolamento. Então é fácil de fazer. Dica: compre o manequim infantil, não compre adulto. Eu comprei o adulto que você gasta de material, mas vale a pena. Vale a pena. Vale. Aí, hoje no mercado, você compra esse alvo do jeito que você fez aí, você compra ele no mercado. Agora ele custa uns R$500. Um alvo de espuma desse daí. Tem um pessoal que está fabricando, acho que no Rio Grande do Sul. Está fabricando uns alvos de espuma. Pronto. É uma espuma. Na faixa de uns R$500. Esse alvo aí, na época que eu fiz a conta, os que eu fiz aqui com cabeça com tudo, sai na faixa de R$30. Um alvo desse. Quando eu fiz as contas. Rapaz, sai na faixa de uns R$30 e tá tranquilo demais para botar num treinamento aí, até que ele vai aguentar tiro. Outra dica, quer economizar no material? R$30 eu não consigo nunca fazer um alvo desse. Mas eu pensei, Bandeira, em preenchê-lo com alguma coisa ali entre a espuma expansiva para um material mais barato, né? Porque na época eu acho que eu comprei a espuma expansiva, foi R$100 e poucos, mais o manequim, que eu paguei eu acho que 50 ou 60, mas eu comprei o manequim de adulto. Então, é aquele negócio que a gente fala. Com o manequim infantil, uma coisa que você ganha é o combate mais próximo que você treinar, devido à diferença de tamanho, você ganha proporcionalmente em distância. Então você consegue treinar um pouco mais perto, mas na realidade seria uma distância maior, né? Isso daí já ajuda muito. Ó, já tem um amigo aí, Tiago, tá querendo montar uma fábrica desses alvos aí contigo, já tá pedindo. Tiago é lá dos Estados Unidos. Quanto que é a espuma expansiva aí, Tiago? Ele tá querendo já montar, ó. Daqui a pouco ele vai mandar pra cá. Eu tô olhando. Ô, gente, tá aberto também perguntas. Quem quiser fazer Exato. Quem quiser fazer alguma pergunta aí.
porque a gente está competindo com o jogo do Galo, que é difícil. Ih, rapaz. Da Eu Libertadores sou ainda. flamenguista, eu tô meio assim com o Galo, tô meio... Não, eu também sou, ué. Eu também sou flamenguista. Mas... Bandeira, tu és uma capacidade. Você é um amigo Histórias de nosso também polícia. aqui. Você é um amigo nosso aqui, escreveu um livro com esse mesmo título, A História de Polícia. Certo? É um livro fantástico dele, contando a realidade, contando o que é que acontece na vida de quem trabalha no serviço de rádio patrulhamento aqui no nosso estado. Então, um abraço, meu irmão. Bom. Cara, você tem dados de quais estados acontece mais ocorrências envolvendo operadores de segurança pública? Rio de Janeiro e São Paulo são os estados que a gente conseguiu catalogar mais ocorrências. De fato, eles têm números alarmantes. Certo? Muito embora hoje em dia esteja muito espalhado. Né? O Ceará teve uma época que teve uma expansão muito grande, foi muito recorrente lá no Ceará, mas Rio de Janeiro e São Paulo, eles puxam a fila e é muito... O São Paulo chegou a ter época que 80% dos homicídios envolvendo agentes de segurança pública acontecia com quem estava de folga. Então, além de ser alarmante pela quantidade que eles têm lá, que eles têm uma quantidade relativamente grande, eles tinham um percentual de casos ocorrendo com policiais fora de serviço gigantesco, que era 80%. Então, chama bastante atenção para isso daí, a necessidade da gente se preparar para a folga. Depois da reação, saímos do local ou ficamos no aguardo, aguardando a polícia chegar? Eu recomendo que fique no local, preserve o local, pegue o armamento, peguem testemunhas. Certo? Aconteceu desse jeito comigo, outros colegas também passaram pela mesma coisa e a gente dá a mesma orientação. Fique no local, mesmo que não seja seguro ficar no local, mas se for seguro, fique no local, preserve. Existe um mito, e a gente chama de mito por quê? De que o policial ele vai se dar mal nesse tipo de situação. Tem algum tempo já que a gente vem perguntando a alunos, e a gente também já questionou, o Coronel Nivan tem uma amizade muito grande com o pessoal que é da magistratura, que é promotor de justiça, e a gente vem questionando e até solicitando para quem tiver conhecimento de algum policial de serviço ou fora de serviço que participou de um confronto armado legítimo e foi condenado, manda para a gente. Porque a gente não tem nenhum relato desse. A gente fica pedindo. Existe um mito de que o policial vai ser condenado. Né? Existe um mito. Mas a condenação, de fato, pelo judiciário, a gente até agora não chegou nenhum caso em nossas mãos. E a gente já vai perguntando isso desde 2015. Quem tiver conhecimento de um caso no policial reagiu a um assalto na folga e foi condenado por conta disso, mande pra gente. Porque a gente quer catalogar isso daí também. Então, até agora, a gente não teve nenhum caso. 0 caso nessa situação. Então, o recomendado fique no local, preserve a cena, pegue testemunha, pega o vídeo, tudinho, não tem necessidade de sair de lá, não. Eu vou até falar um caso, aqui no estado da Paraíba, a partir do meu sequestro em 2013, o comportamento dos delegados aqui começou a mudar. Né? Eu fui tratado, mesmo tendo criminoso morto durante o meu sequestro, eu fui tratado no inquérito como vítima. Eu entrei no inquérito como vítima e não como autor. Eu não fui denunciado, eu entrei no procedimento como vítima. E eu fui tratado na justiça também como vítima. Então, hoje, aqui no estado da Paraíba, quando a gente tem policial militar que reage a assalto na folga, a maioria chega lá na delegacia e diz: doutor, lembra que eu sou a vítima. E o delegado, verdade, você é a vítima aqui de um crime patrimonial. E o policial tem entrado no procedimento como vítima. Mandar um abraço aí, ó, meu amigo Luiz, do Rio de Janeiro, a honra. Aqui, ó, camisa que eu tô aqui hoje, ó, Luiz. O Luiz, ele é operador da Core, do Rio. Maravilha. Lá no Rio, meu amigo, o Rio é um planeta à parte. E a gente, quando fala do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro só existe, só sabe quem é de lá mesmo. O Rio de Janeiro é um caso à parte. O que acontece no Rio de Janeiro não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Só acontece lá mesmo. Os caras de lá são guerreiros mesmo, parece que o policial de lá veio de outro planeta. Os caras lá são outro nível mesmo. O que os caras enfrentam lá não é todo mundo que enfrenta, não. Então,
vamos para as considerações finais, ou alguém tem alguma pergunta aí? Olha lá, ó, o Luiz falando lá, ó. Porque os caras são diferentes, cara. Os caras do Rio de Janeiro são diferentes mesmo. E parece que agora está sendo investido mais lá na área de segurança. Eu tive a oportunidade de conhecer a base da Core, fui muito bem recepcionado lá, conheci o armamento pessoal, a academia dos caras, e tinha saído um documentário da Core sobre drogas, saiu acho que no Netflix, aí tinha um episódio lá, aí você vê o cara que você viu nos vídeos assim, lá assim, você fica bem assim, porra, os caras estão aí, você, dá uma mística, né? Tanto o BOP, mas assim, eu tive mais contato com a Core do Rio, então, e os caras, base dos caras, velho, de frente pro jacarezinho, cara. Eles já saem tomando tiro ali. O trem é sinistro. No Rastro do Crime, episódio 3. Olha lá, ó. Aproveitar e mandar um abraço aí pro Sargento Pierre. Vejam, tá? Esse, no Rastro do Crime, o episódio 3 é sobre o Rio de Janeiro. Vale muito a pena ver, cara. É real mesmo. O Luiz porra, cara que eu considero pra caralho. Não tem que falar assim. Menos dele. Como os demais, que o professor Vladimir, que saiu da live também, pô, Sargento Romenig, pô, os tenentes comandantes lá, todos acompanhando a live, isso daí é um prazer imenso, assim, para mim. A passada com o Sérgio Meneghelli, o pessoal também falou que a história foi de um cara que era daqui do Espírito Santo, que quando fez o curso de instrutor de tiro comigo, ele falava, bicho, eu tô indo para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos, eu vou virar soldado lá, não sei o quê, e hoje em dia o cara tá no exército americano. Show de bola. Assim, abandonou tudo aqui e foi para lá. Era advogado, largou a advocacia, ele foi policial militar aqui, na PM do Espírito Santo, formou em Direito, pediu baixa, foi trabalhar com advocacia, fez o curso de instrutor de tiro, e daí ele falou, cara, vou para fora, trabalhou lá como instrutor de tiro, tem todos os cursos, acho que da Sig Sauer, ele é professor, instrutor master Sig Sauer, então um cara que, pô, assim, foi fantástico, assim, muita gente gostou da história de vida dele, da perseverança, foi muito legal. Como garanto também que todo mundo que está acompanhando essa daqui também, porra, figura ímpar, que é você, cara, com esse estudo aqui que você trouxe, nos presenteou. Isso daqui isso daqui você tem que levar para a vida. Livro de cabeceira, pesquisar de vez em quando. Cara, tem que saber qual é o modus operandi de tais situações, no carro, na moto, a pé, para evitar o embate. Não é para enfrentar, para evitar o embate. Né? Eu acho que E sobreviver. Nossa, sobreviver e sobreviver. voltar para casa. Policiais militares, voltar para casa é muito mais importante. Só isso. Isso é o importante, é voltar para casa. Não importa o que é que você vai fazer lá. Volta para casa. Se precisar lutar, lute. Se não precisar lutar, não lute, mas volta para casa. Deixa o ego. E quando sair de casa, deixa o ego em casa. Tem que ter ego no meio dessa história, não. A gente percebe que muito policial ele acaba pecando porque leva o ego para o trabalho, leva o ego para o lazer, leva o ego para a praia e acaba se envolvendo em ocorrência que não tem necessidade de se envolver. Eu lembro, assim, nesse momento mais difícil que eu passei, um colega meu chegou, eu falei assim, ele levou meu celular, porque, como eu te falei, a distância, se eu tivesse, quanto mais submisso eu tivesse ele, mais chance dele não me atacar. Aí, uma compleição física maior, mais avantajada que os demais que estavam lá, então, visualmente eu já oferecia mais riscos do que os demais, né? Que eram mais franzinos do que eu. Então eu falei, cara, a distância. Na hora que ele falou celular, todo mundo, tirei o celular, botei em cima do balcão na hora e continuei com as mãos assim. Eu, o tempo todo. Depois, até
Falei assim, porra, se eu não tivesse feito isso, ele não me revistou se eu estava com o celular, mas eu não ia pagar para ver. Aí, quando vieram, teve um colega que chegou e falou assim, mas você deixou ele levar seu celular? Tipo assim, pô, você foi mochiba de ter deixado levar seu celular. Aí eu só olhei para ele e falei assim, passa por uma situação dessa e depois você conversa comigo. Aqui a gente tem, Eduardo, muitos casos de policiais que têm arma de fogo roubada. A gente tem muitos casos. E a gente cuida de tratar isso daí como algo que merece ser estudado e ser analisado para saber, rapaz, como é que tu, policial, teve tua arma roubada e conseguiu sobreviver. E a gente, inclusive, parabeniza o colega, numa situação como essa, por ele ter conseguido sobreviver. A gente dá os parabéns, a gente cuida do colega para isso, rapaz. Graças a Deus você conseguiu sobreviver. E vem cá, me conta, o que foi que você fez para voltar vivo? Você sabe o que eu penso nisso, Bandeira? É o vagabundo meio consciente. Consciente na seguinte forma: ele não quer morrer. Ele sabe que ele está mexendo num vespeiro. Aconteceu isso em Contagem, de um militar que veio, na hora que ele, no carro, foi abordado, o vagabundo reconheceu ele, não levou nem a arma, tirou o carregador da arma dele e levou. Isso daqui é para você não me atingir. E ó, vazou. Eu já escutei um relato desse. Aí, dentro da nossa pesquisa, para você ver esse tipo de informação. Que me fez pensar. Pronto. Dentro da nossa pesquisa, a gente orienta nossos colegas a tomarem cuidado com relação à região que eles estão ou à região que eles irão vão frequentar. Pronto. Aqui no estado da Paraíba é praticamente uma ilha. Uma ilha em que sentido? A gente é cercado por outros estados que existem muitos casos onde, quando o policial é identificado, ele é executado. O Rio Grande do Norte é o nosso maior problema hoje. A cidade de Natal. Fica aqui vizinho, da Paraíba, 200 e poucos quilômetros de distância. É um ponto turístico. Boa parte dos policiais, alguns moram aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e outros vão para lá para passear, fazer turismo. Sendo que o Rio Grande do Norte, ele tem nos trazido muito problema com relação a policial, civil e militar, quando é vítima de assalto. Eles são executados. Recentemente nós perdemos 2 policiais civis aqui no Rio Grande do Norte, vítima de assalto. O policial é aqui da Paraíba, estava lá no Rio Grande do Norte, foi assaltado, foi descoberto que era policial e foi executado. A gente chegou a ter caso de um casal de Santa Catarina, um sargento e uma soldado, casados, os dois estavam no Rio Grande do Norte, aqui na cidade de Natal, numa pizzaria. Ocorreu um assalto dentro da pizzaria. Durante o assalto, os dois foram identificados, os dois foram colocados de joelho na pizzaria e dispararam contra os dois. O policial morreu, a mulher sobreviveu, por sorte. Mas para você ver o que é que acontece em Natal. Policial lá de Santa Catarina, o que é que tem a ver com o Rio Grande do Norte? Nem trabalha lá. Policial aqui da Paraíba, não tem nada a ver. Mas isso é uma característica do ambiente. Então, é necessário você entender o ambiente que você está indo, entender o local que você está indo, para que você monte a sua estratégia. Ah, eu vou para o Rio Grande do Norte, o que é que eu vou fazer? É interessante ir totalmente armado até os dentes, fantasiado de policial na folga. É interessante fazer isso para lá. É interessante eu ir paisanão mesmo, não levar arma, não levar identificação. O que é melhor para mim? Então, monte sua estratégia. Saiba que lá tem um risco e monta a estratégia. No final de contas, pense assim, será que vale a pena eu ir para o Rio Grande do Norte? Lembra do português e a casca de banana. E tem esse fato também. Então, se você puder evitar o local onde o crime está acontecendo, aquele tipo, melhor ainda. Certo? Melhor ainda. Então, hoje a gente tem esse problema aqui com o Rio Grande do Norte, a cidade de Natal, Parnamirim, que é a região metropolitana. Então, a gente tem uma incidência muito grande de policial vítima de assalto é identificado e executado. Então, isso é importante, esse tipo de informação para o policial. Eu evitarei Rio Grande do Norte. Mas aí a gente tem que ver a cultura de lá também, né, cara? Que é. Qual a quantidade de vítimas de
policiais de lá. Você tem ideia? Não, só se a gente fosse pegar e fazer o recorte, só para o Rio Grande do Norte ali. Nós, graças a Deus, a gente conseguimos, graças a Deus, não, infelizmente, né? Eu vou dizer até infelizmente, nós conseguimos catalogar casos em todos os estados do Brasil de vitimização policial. O policial foi vítima fora de serviço. Então a gente tem casos de todos os estados, nenhum estado escapou. O Alex Ramalho aqui falou, ó, sindicato de crime lá do RN, né, do Rio Grande do Norte, não perdoa policiais. Então pode ser... O Alex é um parceiro, Alex é um parceiro, é policial civil. Um abraço, Alex, meu amigo. Acaba gente fina, altamente preparado. Aqui, um caveira daqui, gente da mais alta qualidade e da mais alta competência. Um abraço, meu irmão Alex. Então, gente, eu acho que já delongou demais. A vontade é de ficar aqui conversando horas e horas, cara. Alguém tem alguma pergunta aí, cara, para a gente poder encerrar? Que a gente está disputando com o jogo do Galo, fica difícil. Alguém quiser fazer uma pergunta aí, aproveita. E Eduardo, mais uma vez lhe agradecer, bicho. Isso para mim é muito gratificante, a gente estar podendo bater um papo. Eu sei que esse papo, de alguma forma, vai auxiliar, vai mudar o comportamento de algumas pessoas, a gente começa a enxergar a vida com outros olhos, certo? A gente começa a enxergar a nossa segurança de forma diferente, principalmente a gente que é da área de segurança pública. A gente tem eu chamo até de confusão, né? A gente muitas vezes não sabe desligar a chave quando a gente sai de serviço, né? Então é necessário que o policial ele esteja atento para isso. Você está de serviço, você foi preparado para o serviço, você foi treinado para o serviço, mas saiu do serviço, desligue a chave. Desliga a chave que eu digo a sua situação mudou, o seu treinamento ele não vai contemplar aquela situação sua na folga. E isso eu não estou dizendo, não é por mim não. Vários pesquisadores eles já estão afirmando isso. Aquilo que se treina para o serviço é muito bom para o serviço, mas não está tendo aproveitamento quando o policial está fora de serviço. Então, se prepare para fora do serviço e desligue a chave. Serviço é uma coisa, fora de serviço é outra. Sim, tem um pessoal perguntando como é que compra o livro. Eu deixei meu número aí, 83986327064. Então pode mandar um WhatsApp para mim, pode comprar direto pelo meu direct também. Quem quiser comprar tem no site da Amazon, o livro está lá no site da Amazon, está na Shopee também, então pode ser pelo direct aí dos autores. Ou diretamente. Eu recomendo comprar direto do autor, que você pode pedir dedicatória, hein? Exato, vai autografado. Quem compra direto com a gente vai autografado. A gente não faz isso para quem compra na Amazon, porque às vezes o dono da conta não é a pessoa que está comprando. Aí a gente não bota dedicatória nos sites, no livro que vão pela Amazon. Esse daqui tá com a assinatura dos senhores, dos três. Isso, aí, ó. A dedicatória é do capitão. Que eu pedi, bicho, faz a dedicatória e manda para mim, porque foi ele que me falou que estava saindo esse livro na época. Foi da primeira tiragem. Ele, no grupo dele, da Real Action, aí eu participo desse grupo lá, e ele ele falou, quem vai querer o livro? Eu falei, bicho, se você despachar pro Espírito Santo, eu quero. E ele comprou e despachou para mim. Essa primeira tiragem, a gente até tomou um susto. O cara da editora, aqui, quando a gente foi conversar com a editora, dizer que estava lançando um livro, ele recomendou a gente fazer uma tiragem bem pequena. Disse, não, vocês são autores paraibanos, o livro hoje é complicado de vender. E ele até tomou um susto, porque em menos de 30 dias a gente vendeu 1.000 exemplares. Em menos de 30 dias. E para o Brasil todo. Inclusive para fora do Brasil. O cara tirou um susto quando a gente foi, rapaz, faça mais livro aí. Por que fazer mais? Já acabou. A primeira remessa aí já foi embora. Rapaz, não acredito não, você tá aqui. Menos de 30 dias vendeu para o Brasil todinho. O pessoal entendeu a proposta, entendeu o que era o livro. Né? A gente tá na segunda edição. Aí muita gente está nos incentivando a não parar na segunda edição. Certo? A gente não tem intenção de parar e muita gente não para e na segunda continuem pesquisando, continuem. E a nossa ideia é continuar pesquisando, lançar a terceira, quarta, quinta, e daqui a pouco a gente vai começar a fazer um comparativo desses anos de pesquisa. O ponto que tem, a estatística que tem de assalto, os caras assaltaram com um barco, bicho. Na primeira edição. Saiu. O modo usado foi o barco. Assaltaram de barco. Eu ri demais, bicho.
Então tem E a gente tudo. acaba vendo de tudo, barco, bicicleta, carroça de burro. A gente já pegou, cara, essas carroças puxadas por cavalo. O cara roubando carroça, montado em cavalo, tem de tudo. Então, gente, então fica aí a dica. É um assalto. Se eu reagir, um guia de sobrevivência. Se você está na dúvida de comprar, vê nos meus stories ou nos stories dele, a filha dele fazendo propaganda, que aí você se derrete e compra o livro de qualquer jeito. É minha Lara. Lara é fã do nosso trabalho, Lara. Lara é fã, ela tem vídeo desde a primeira edição. Eu quero gravar, ela é bem pequenininha, eu quero gravar também, eu quero gravar. E gravando falando sobre o livro. Olha lá, ó, estilo Piratas do Caribe. Foi mais ou menos assim. Eu acho que foi isso daí por aí. Deixa eu ver aqui. Não pare, meu irmão, a atualização desse material é de suma importância para entendermos as dinâmicas em suas atualidades. É por isso mesmo que não deve parar e continuar distribuindo. E quem quiser aprender a fazer o boneco do Bandeira, tá lá no feed dele, só procura lá que tem como ele fez. Porque eu acho que quando ele fez, eu falei, bicho, me faz um vídeo. Aí você fez um vídeo, mandou para mim no WhatsApp como é que fazia. Aí depois ensinou braço, que você pode botar braço nele, né, para treinar instintivo, né? O tiro instintivo, mais o que você deve atirar, se no, identificar qual que é seu alvo número 1, número 2, Número então 2, dá isso. para brincar muito com isso, né? Show de bola. Bandeira, meu irmão, te agradeço demais, cara. Porra, isso daí é histórico para mim. Quando eu fui falar com o Bandeira, sou uma formiguinha perto do que você fez aí, cara. Vamos fazer uma live, que isso daí a gente tem que espalhar. Ele, porra, vamos sim, cara, toda hora. Eduardo, se você quiser ficar batendo papo aqui comigo Eu toda sei, semana, como sugerir aí, pode ir. Bandeira, vamos fazer uma live, vamos bater um papo, vamos tratar de outro assunto. A gente pode até ficar batendo papo aí. Não tem, para mim vai ser um prazer. Você é uma figura extremamente agradável. Certo? Gosto demais de conversar contigo, gosto mais de trocar ideia contigo. E eu vou para encerrar aqui, fazer uma solicitação. Vou fazer um pedido a quem está assistindo essa live, fazer um pedido a quem é das forças de segurança. Agradecer a todos que estão aqui com a gente, acompanhando, fazendo perguntas, e eu vou fazer um pedido a vocês. Seria muito bom que hoje a gente tivesse, nas nossas corporações, nos nossos cursos de formação, disciplina voltada para a folga. A gente não tem isso na matriz curricular de nenhuma força policial. Isso, por vezes, é dado como um curso, algo extracurricular, mas seria muito bom e extremamente necessário. A nossa realidade é, a maioria dos nossos agentes de segurança pública, eles morrem quando estão fora de serviço. Então, não podemos mais perder tempo. Temos que colocar isso na matriz curricular. Minas Gerais poderia puxar o barco, eu digo isso porque Minas Gerais se tornou a referência para os demais centros de formação. Aqui no estado da Paraíba, a maioria dos manuais que nós utilizamos aqui como referência são os manuais de Minas Gerais. O que o policial de Minas produz aí acabou sendo a base para a gente aqui. Que vocês produzem a nossa base, que manual de abordagem, defesa pessoal, de tudo. Certo? Então a gente usa Minas como base. Então seria muito gratificante, eu tenho certeza que Minas Gerais ia dar o pontapé inicial e inaugurar algo novo, que era transformar esse treinamento para o policial sobreviver na folga em uma disciplina. Colocar isso numa matriz curricular seria ótimo, seria maravilhoso e extremamente necessário. Então, deixar aqui o meu apelo para quem é das forças de segurança no Brasil como um todo. Transformem isso em disciplina. A gente não pode mais perder policiais durante a folga. Sim, faço minhas suas palavras, agradeço o empenho, o empenho não, as palavras pela minha instituição. Eu estou na Polícia Militar de Minas Gerais há 16 anos, tenho muito orgulho, lembro até hoje do dia que eu saí daqui de Colatina, na cara e na coragem para Belo Horizonte, para virar policial militar. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, apesar de alguns percalços que a gente acaba passando, né? Nem toda relação de amor é amor eterno, né? A gente tem brigas e reconciliações. E, Bandeira,
quiçá isso daí se torne realidade muito próximo disso tudo que você falou, ainda mais vindo de um cara igual você. Eu tenho um respeito enorme pela Co-Irmã da Paraíba, tem assim, policiais valorosos mesmo, tanto que você, o Coronel Onivan e o Major Álvaro, o Capitão Onireves, são as pessoas que eu tenho algum tipo de contato ali. São bastante solistas, isso é uma irmandade. O militar, os policiais no Brasil, né? A gente tem que procurar ao máximo manter essa irmandade, né? A gente juntos nós somos imbatíveis. Tem um grupo, por exemplo, no Instagram, no WhatsApp, se chama, deixa eu até olhar aqui, de vez em quando eu olho, que é só, como a gente tem uma grande dificuldade, Bandeira, de conseguir prontuários de outros estados, a gente criou um grupo de todos os policiais de todos os estados. Então é um irmão ajudando o outro na abordagem aqui. Papai, beijo, estou precisando de um prontuário de não sei aonde. Aí um já chega e fala assim, ó, esses caras aqui são de tal estado. Você clica, ou você vai direto no cara, ô irmão, estou precisando desse prontuário, ou senão ele acaba respondendo de pronto. Cadê aqui? Deixa eu ver o nome dele certinho. É o GP, Pesquisa Integrada. Então, tá Excelente, excelente. aqui. Deixa eu ver se tem alguma para Minas. Não. Então, gente, muito obrigado aí pela compreensão. Meu irmão, te agradeço demais. Acabou de entrar a mãe do Meneghelli, que participou da última live aí. Maravilha, maravilha. E, meu irmão, pode contar comigo aí, pro que der e vier aí. Beleza? Tamo junto. Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus e voltem vivos para casa. Voltem vivos para casa. Esse é o mais importante. Essa é a maior recompensa que a gente pode ter. E o melhor, para encerrar mesmo, gente, se a nossa instituição ainda não dá esse treinamento para gente, vamos procurar aprender fora. Exato. Gasta aí 200, 300 reais para comprar uma chuteira nova. A chuteira você vai fazer um gol bonito. Ali você vai levar pro resto da vida. Perfeito. Perfeito. Vamos embora. Valeu. Um abraço. Um abraço, pessoal. Boa noite. Gente, até a próxima, hein? Esse dia vamos fazer de novo. Gostei do bate-papo. Vamos conversar de novo. Vamos embora. Um abraço. Valeu. Tchau.